Muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite, caros telespectadores das nossas feras. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ninho das Feras, podcast fornecido pelo Colégio Ângulo de Boituva. E estamos num episódio novamente muito especial. A gente vai fazer mais ou menos o inverso do Saindo do Ninho. É outro quadro que a gente tem aqui regularmente, que é feito com o pessoal do terceiro ano. Uma pessoa do terceiro ano aqui vai falar com outra pessoa do terceiro ano sobre as suas expectativas, sobre a faculdade, como foi a experiência aqui no Ângulo. E a gente vai fazer mais ou menos o inverso. Dessa vez, nós temos 2 alunos do primeiro ano e 2 alunos do nono ano. E a gente vai falar a nossa vivência no ensino médio, nesse primeiro ano do ensino médio, enquanto o nono ano vai pensar nas suas expectativas, no que esperar, se tem que ficar esperançoso, tem que já destruir seus corações desde já, para não ter seu coração destruído a partir de janeiro. Para quem não me conhece, eu sou o Pedro Gouveia. Eu sou a Giovana Favoretti. Eu sou a Lavínia Novas, do nono ano. E eu sou a Gabi. E assim, o que vocês estão esperando já para o ensino médio, atualmente? Medo, angústia. Tipo assim, vocês estão com medo do quê? Essa é a primeira pergunta que eu tenho que fazer. Vocês estão com medo de ser muito difícil ou de tipo, ser uma relação difícil com a sala? Eu acho que fica muito cansado. Eu acho que não com a sala em si, principalmente agora depois do UNR tá mais de boa. Só que sim com o cansaço da gente no dia a dia, né? Porque vai ser mais puxado, as provas vão ser mais pesadas, vão ter mais aulas, então vai ser um negócio mais... Cara, Tem que pensar que diversos vão ficar de tarde até quase a escola vocês não ficam, fechar. tipo assim, vocês não ficam tanto de tarde, né? Vocês ficam só por causa da educação física e prova. É verdade, muito, tem mas... prova também. A gente tem uma aula, mas em todo dia da semana vocês têm 6, né? 6 A aulas. gente tem 7. Então, funciona tipo 2 aulas, intervalo, 3 aulas, intervalo, 2 aulas. Uhum. E em alguns dias, por conta dos itinerários, a gente tem que ficar de tarde. No nosso caso, que a gente é de 2 de natureza, a gente fica de segunda-feira até 6 horas da tarde na escola. A gente chega aqui 7h10 e sai da escola às 6 horas. E de quarta-feira a gente entra aqui 7h10 e sai 3h20. Sem contar os dias das provas, no caso da gente, podcast. E... Eletiva. as eletivas também, que algumas eletivas também são de tarde. E também tem os plantões. Os plantões são sempre de tarde, vocês aí já tem. Mas, tipo, tipo, complicado, mas a mudança de vocês, tipo, vocês foram do nono pro primeiro e a mudança foi muito brusca? Pra mim foi bastante, porque antes, no nono ano, como o Pedro falou, você sempre tem 6 aulas e é algo bem rotineiro. No começo, acho que do primeiro ano, talvez é meio um baque, porque tem um dia que você vai ficar até tarde, tem um dia que você vai sair no horário que você saía ultimamente. Pra você ter ideia, o único dia que eu não fico de tarde na escola é de terça-feira. Em todos os outros eu fico até pelo menos umas 3 horas da tarde, 3h20. O único dia que também não fica é terça-feira. Só que ainda assim eu tenho aula depois. É muito pesado. E vocês têm alguma tarefa além da escola? Por exemplo, vocês fazem academia, aula de inglês, fora? Eu faço inglês e violão, só que a partir do ano que vem eu vou parar com o violão e inglês vamos formar. Então, tranquilo. E é de boa encaixar isso na... Você perde tempo de estudo. E, tipo, Sim. no nono ano, eu era muito... Mano, eu não estudava. Tipo, algumas provas que eram mais difíceis, principalmente a do gordinho, que tá aqui atrás das câmeras, eu estudava, porque aí precisa, né? Tipo, não tem que como. fazer. Não tem como. Agora, 2 tipo, meses estudando, no mínimo. Matemática, que eu tinha mais facilidade, física, que eu tinha facilidade, tipo, eu levava mais de boa. Só que essa prova que português eu tenho muito mais dificuldade comparado com as outras matérias, eu precisava estudar. Só que, a partir do primeiro, não tem como. Você precisa estudar de qualquer jeito, mesmo que você preste atenção em todas as aulas, você sabe o conteúdo inteiro, você precisa estudar. Porque é outro movimento, é outra coisa. O que você vê em sala de aula, às vezes não é o suficiente. Tanto por causa do vestibular, tanto por causa das provas. Que as provas são uma preparação pro vestibular. E o itinerário ajuda você nas provas, tipo, normais? Me ajuda. Ajuda demais. Eu não cheguei a fazer o itinerário de humanas, mas pelo menos o itinerário de ciência da natureza, como tem física e química, ajuda muito na parte de contas. Tipo, a gente aprendeu a colocar em prática coisas que a gente aprendeu no 7º ano, no 6º ano, nos exercícios que a gente vê em física. E a parte de biologia fala muito de biotecnologia, que é uma das coisas que cai bastante no vestibular. Cara, tipo, assim, no Enem, a gente fez Enem, hoje é dia, eu não sei que dia é hoje, dia 10? Hoje é dia 10. No Enem, que teve domingo agora passado, no nosso dia de gravação, eu tenho certeza que caiu muita coisa que eles viram no itinerário de ciências humanas. Tipo, porque caiu coisa sobre a Coreia, caiu coisa sobre a China, caiu também sobre algumas relações
inclusive de preconceito linguístico, quem já teve até, variante linguística, na verdade, quem já teve até aulas que vocês têm no primeiro ano. E tem, inclusive, um podcast Episódio. de preconceito linguístico, vejam, vai ser importante para os seus vestibulares. E tanto para ciência da natureza, eu tô esperançoso, pelo menos, que caia bastante coisa que a gente viu no itinerário, porque nas provas, na PM, principalmente no simulado, tudo que você viu no itinerário, mesmo que não seja cobrado, você consegue aplicar. Não tenho tanta certeza disso nas ciências humanas, porque eu não fiz, mas eu tenho certeza que eles pelo menos já viram isso. E devem ter aplicado no Vocês Enem. dois pegaram ciências da natureza, então. Sim. Sim. Foi Não me difícil arrependo. escolher? No início, tipo, vocês ficaram... Pra mim, não, porque eu sou mais De exatas. exatas. Mas Cara, pra mim tá sendo muito complicado escolher, porque eu gosto muito de humanas, tenho mais facilidade em humanas, mas eu também acho exatas muito interessante de fazer e tenho mais dificuldade. Então eu pensei em ir pra exatas. E assim, beleza, fez exatos, mas se você se arrepender, não vejo como um tempo perdido. É só uma outra experiência que você teve, além da que você normalmente tem. Sim. Tipo assim, eu quero fazer exatos, quero ser físico, pra você ter ideia. Então, Então tá perfeito, né? então, tipo assim, é muito bom pra mim. A gente tá vendo agora é efeito fotoelétrico, que é física quântica. E é uma matéria que a gente vai ver, que eu vou ver lá na faculdade de física. Com esse conhecimento que eu tô tendo agora, eu vou conseguir aplicar na faculdade possivelmente, porque eu já vou ter aprendido pelo menos a teoria básica do ensino médio sobre isso. Coisa que se a gente ver no ensino médio, vai ser meio apressado. Que tem isso, né? É pra isso que serve, né, o itinerário. Pra aprofundar a matéria que você vê no dia a dia. Assim, o itinerário e eletivo é uma coisa que aqui no ângulo a gente não pode reclamar de jeito nenhum. Eu ia bom. falar da eletiva agora, que além do itinerário a gente tem as eletivas. E a gente ainda não tem, né, a lista das eletivas que a gente vai ter, que vai disponibilizar pra gente ano que vem. Mas a gente tem uma ideia das quais meio que já vão ser escolhidas, né? Que tipo, porque tem a de oratória, do gordinho, que todo mundo escolhe. Verdade. Educação Tem vaga, financeira. né? Educação financeira não é... Educação, ó, educação financeira vai ter, eu acho. vai ter. Vai ter. É, são apostilas que tem, são eletivas que vai ter apostila. Que agora a gente vai ter também a mudança. Além do ensino médio, vocês vão voltar de novo pra apostila. É. Então, Bem melhor. Eu concordo que é melhor. Tipo, num geral. Pra mim é melhor, pelo menos, porque eu vou ter o contato físico. Eu sou muito kinestético, sabe? De precisar encostar nas coisas. Ver. Agora, tipo, algumas eletivas que têm apostila vão ser obrigatórias. Que é o caso de mundo digital, educação financeira, estudos em agroecologia, se eu não estou enganado. Acho que agroecologia Não sei. não. Mas não tenho certeza. Mas sociologia e filosofia, que eram para ser letivas no sistema ângulo, aqui também vai debates ter. contemporâneos, Debates vai ter, obrigatório. isso. Exatamente. Nossa. Filosofia e sociologia, que eram para ser letivas, mas aqui nessa unidade de ângulo, não sei se nas outras também são tratadas assim, mas elas são normais. Elas funcionam da formação geral básica, mesmo sendo programada para ser uma letiva. Tipo, é um caderno à parte dos normais. E a gente vai ter isso também. Além disso, vai ter apostila. Vai ter uma apostila só pra estudo e outra com a matéria de aula que a gente vai ter no dia a dia, né? Isso. E é E separado. outra só de atividade. E as de estudos são separadas em humanas e exatas. Então, Nossa são, tipo, 12 apostilas no ano inteiro, sem contar eletiva e itinerário, que sei também vão ter apostila. Quantas apostilas vocês têm? Uma, Não, é- no ano inteiro. Ah, 4. A gente tem o triplo. É sem por- contar de itinerário e eletiva, né? Porque tem as apostilas normais, a gente também ganha uma apostila de estudos, que a gente não usa na aula, mas são muito boas pra estudar Muito. mesmo. Elas Muito bom. pegam faz tipo, parte. estudo, elas aprofundam mais cada coisa. Então, às vezes, você tem dificuldade de entender, talvez com a outra forma que é escrita, dê um entendimento melhor. Tem mais as de itinerário, algumas de eletiva. Vai ganhar mais uma que vai ter sociologia e filosofia no primeiro Nossa médio. Não, bem levinho. Acho que tá E Coisa tudo, boa, coisa inclusive, pouca. a gente não tá incluindo aqui os itinerários e eletivas, mas os itinerários e eletivas trocam semestralmente. Então, se você tá fazendo humanas nesse primeiro semestre, e depois você... desculpa, só eletiva. Você tá fazendo a eletiva de oratório. Não, mundo digital, porque aí tem apostila. Nesse primeiro semestre, depois você troca para outro que tem apostila também, você vai perder essa apostila aqui, se não for apostila vai cair em desuso, e você vai ganhar outra. Então, são 4 apostilas por eletiva, e a do itinerário troca por A e B. Que, por exemplo, você escolheu Ciências Humanas para fazer, vai ter o curso A aqui. Depois vai ter o curso B. Aí no ano que vem vai ter o curso C e o D. E eu acho que dá pra trocar assim de itinerário. Dá pra trocar de itinerário semestralmente, não dá? Dá. Por semestre, né? Dá, sim, Por isso que você eu- troca por por isso que eu- semestre. Não, eu Tanto falei que errado. Existe Porque eu essa não- diferença de apostilas, porque se você, você entra no de exatas, por exemplo, você vê que não é pra você, no próximo ano você pode trocar. no semestre você pode trocar e você vai ter outro assunto e você não vai perder nada, você não vai ter dificuldade nenhuma em começar
de novo, outro itinerário, no caso. Tanto que foi por isso que eu acho que eu peguei da natureza primeiro, porque se eu tiver dificuldade, eu mudo pra uma mais fácil no final do ano, Isso né? aconteceu, agora que eu lembrei, aconteceu com alguns alunos, tipo, fez por natureza, tanto por causa dos amigos, ou tanto porque queria conhecer, mas, tipo, chega numa hora que existe realmente um impasse. Tipo, você precisa realmente estudar matemática. Se você não tá empenhado, se você não estudou, você vai chegar no impasse que, tipo, você tem que trocar de itinerário. Ou você se mantém e empenha, ou você troca. E tem vaga ou é, tipo, entra? Ou, tipo, Não sei. Eu acho que tem um limite de vaga, mas eu acho que é difícil acabar. Tinham o falado que curso. tinha vaga. Mas porque acaba sendo bem dividido mesmo. É, né? Porque não pode encher uma a sala. nossa É- sala tá, tipo, todo mundo de natureza, de ciências da Basicamente A nossa natureza. todo mesmo, mundo. assim. E mudaram por quê? Então, Que fica difícil. Ah, meu Porque Deus. fica difícil também. Mas talvez. É porque eu acho que vai de pessoa para pessoa. Por Também exemplo, tem, tipo, talvez se eu entrasse no de humanas eu achasse muito difícil. É. eu acho que é comum, né? A galera entrar no começo do ano com ciência da natureza, por exemplo, aí vê que não se identifica e depois Sim. muda. Ou até existe certo preconceito em relação a algumas matérias. Então, tipo assim, seja algumas pessoas, tipo, veem física direto na ciência da natureza e já desistem, mesmo gostando de química, por exemplo. É uma coisa que acontece lá, geografia ou história. Então, quando você percebe que, tipo, mesmo assim compensava fazer outra, você faz, você troca, tranquilamente. Mas muitas vezes as pessoas trocaram também, inclusive por causa da rotina. E como eu disse, a gente fica segunda-feira até 6 horas. E muitas vezes tinha alguma coisa que precisava fazer segunda-feira e acaba trocando, porque não acha que é tão necessário assim trocar outra coisa que você fazia de tarde. Sim. Eu ia perguntar isso, vocês se acostumaram de boa com o primeiro ano? Ou, tipo, foi muito complicado pra vocês se acostumarem logo no início? É que eu sou uma pessoa bem flexível nessa parte. Flexível? Então eu acho que eu acostumei de boa. E também, o Pedro tinha comentado antes que ele não tinha o hábito de estudar muito. Eu sempre tive esse hábito de estudar muito. Nessa parte, eu sempre eu acabava até estudando mais do que precisava. Daí chegava nas perguntas, eu falava, nossa, eu estudei muito mais que isso. Daí eu acabava colocando só pra mostrar que eu sabia, porque eu acabava sempre estudando mais do que precisava. Só que agora, no primeiro, eu continuo estudando muito, só que daí eu não tenho o nunca esse necessário. negócio de, tipo, eu tô ali... É na linha. É muito difícil pegar uma pergunta e falar, nossa, eu estudei muito mais que isso, porque eles acabam cobrando mais. Porque você não tem só, você vai decorar mais ou menos, você tem que todo um mundo pra interpretar e colocar. Tipo, a gente teve uma prova de física do segundo trimestre, física B, que é a física do Nicolas. Tinha uma questão que era basicamente o princípio de função, que é uma coisa de matemática A. Você vê função em matemática A e não em física B. Então as matérias são, além de ser interdisciplinares, especialmente por causa do gordinho, na última prova caiu uma questão de basicamente biologia, além de interpretação de texto, né? Claramente não vai comprar uma coisa de biologia, mas com texto você precisava saber uma mínima noção. Meu Deus. A questão era difícil de se fazer. Reações. A questão era Meu Deus. A questão É era o que eu posso falar. difícil de fazer, essa primeira questão de função. Tipo, era... Não, olha, ó, Mas é verdade, porque a gente... é uma boa coisa boa, Gordinho, o porque Gordinho- no vestibular vai ser assim. Querendo ou não. A Ele gente coloca não tem muita muito escolha. medo. Ele E a, coloca per- muito e a medo. pergunta de história na primeira, a prova de português? Nossa, eu perguntei pro pessoal, todo mundo reclamando dessa questão. Verdade. Todo mundo. Eu perguntava pro pessoal, e aí, como é que foi a prova de português? Porque prova de português, né? O pessoal fala assim, vou ter prova de português. Todo mundo já fala assim, boa sorte. Né? Que Deus te ajude. Todo mundo Deus te reza. ajude, vamos dar uma Nessa hora, rodinha. Deus, Nossa Todo mundo Mateus. dá a mão, né? Aí, porque prova de português, todo mundo, eu vou ter prova de história. Não, de boa. Tem prova de biologia. Eu vou ter prova de português. Aí o pessoal já olha assim, nossa. Triste, me entristece. Calma, tá, vai ficar tudo bem. Respira, respira. fundo. Mas, nossa, ele coloca... O negócio legal do ensino médio é porque existem algumas coisas que você aprende no ensino fundamental que você acha que é só tipo uma matéria pra preencher lá na apostila. Ai, que bom, porque daí eu consigo usar pra passar fácil, pra ganhar nota. Só que daí chega no ensino médio, eles conseguem colocar isso em diversas coisas. Tipo, notação científica, ela foi uma matéria que eu acabei não dando muita atenção, porque é muito fácil, assim, de primeira mão. Daí colocaram Só que daí tudo. você chega em física, você precisa em quase É. todas as contas Sim, da notação principalmente pro científica. itinerário. E fica muito difícil. A gente tá quase desistindo Calma. desse itinerário, eu tô jurando por Porque o que Deus. aconteceu? Não, Eu também. nossos professores são maravilhosos. É verdade. Não, tudo bem, mas a matéria é matéria. Cara, né? todo professor que a gente tem nos itinerários, pelo menos nosso contato, tipo, a gente tá falando aqui pelas ciências da natureza. Eu tenho certeza que também Mas de ciências humanas humanas vai ser a também. mesma coisa. Que o ângulo tem um corpo docente que é muito bom. E você percebe muito mais isso no ensino médio. Tipo,
se torna uma coisa que fica evidente. Porque quando você vê uma videoaula, você percebe que, tipo, seus professores têm uma estima didática muito boa. Pra não falar palavrão, eu ia falar outro palavrão. Mas é, tipo, você ficou com medo do itinerário de física, mas eu não dei bola por isso da coisa da notação científica, de mexer com fração em, tipo, multiplicar a fração, tipo, tanto faz. Só que quando chega no itinerário, você precisa usar isso. E quando você consegue aplicar, abre um caminho visível pra você na matemática, que é outro nível, cara. Eu vejo a matemática de um jeito muito diferente do que eu via antes de entrar no itinerário. É uma parada que, tipo, eu gosto de matemática. E depois do ensino médio, agora você olha tipo, pra uma conta e você pensa tipo, em 5 formas diferentes de resolver ela. Porque você pode transformar em fração, você pode fazer notação científica, você pode fazer diversas coisas. No começo é difícil de acostumar. Mas você pega o jeito, porque vai ficar algo rotineiro. Exato. Você tem que... Minha voz falhou, meu Deus do céu. Que soft. Quase cuspi água. E você? O que você ia perguntar? Eu ia perguntar que se depois... Vamos lá, Gabi, você consegue. Gabi, respira. Vamos crianças. Você não tá indo pra aula do gordinho. Pra prova do gordinho. E vocês sentem que depois... Pera, gente, calma aí. Como assim? Ó, E vocês sentem que depois que vocês fizeram o itinerário, vocês... Crise de riso, do nada. olha, o que o que eu consegui dizer? Gabi, Não, vamos lá. o que eu ia falar era o seguinte. Não se olhe. E vocês sentem... Olha pra mim, olha pra mim. Vocês sentem que depois do itinerário... Chorando. Para, meu outro não consegui. E vocês sentem que depois do itinerário... Tipo, não sei se vocês tinham dificuldade ou se, tipo... Algo assim, mas vocês sentem que vocês ficaram... É que vocês já falaram, mas vocês sentem que ajudaram em você em alguma dificuldade? Tipo, muito? Ou foi, Ajudou muito, não. tipo, muito mesmo. Eu falei tanto do quesito em matemática, em física, mas química e biologia me ajudaram muito. Nossa Química Senhora. para entender até as matérias da formação básica. Às vezes, nem é porque a formação na matéria da apostila já te fornece as informações necessárias. Mas às vezes quando você tem mais, você pode relacionar com mais coisas e eu acho que fica até mais fácil de entender. Você tem uma visão aprofundada sobre aquilo, sabe? Exatamente. Tipo, E querendo ou não, eles passam por coisas mais simples, né? Sim. E tem algumas coisas que acaba, como você só vai ver depois, não é tão explicado. E no itinerário você já vê, e você aprende, você fala, nossa, eu sei que funciona assim, eu sei que acontece isso por causa, sei lá, dos coloides. Você vai... Tipo, a gente viu a função orgânica um pouquinho no itinerário. E a coisa que vai ser cobrada no segundo ano. Com a base que a gente já tem, que a gente viu no itinerário do primeiro ano, Vocês vão com a gente vai ter facilidade, uma né? facilidade muito grande em química, muito grande. Que são matérias que as pessoas normalmente têm mais dificuldade. Essa é a vantagem de você fazer um itinerário, você tem mais... Você sabe? Você é mais A gente tá falando chatinho muito assim, de aprender. do itinerário de ciências da natureza, mas, por exemplo, pelas minhas amigas que fazem ciências humanas, eu noto que elas têm, na parte de história, geografia, também de literatura, arte, elas acabam tendo mais repertório, talvez, nessas Muito partes. grande. Elas acabam vendo situações diferentes, muitas coisas, eu acho que uma visão de mundo, assim, Nossa, sabe? obrigada. Uma explicação. Cara, Tô começando a me arrepender que vocês estão falando. Ela Não. tava se sentindo Eu excluída tô. aqui. Não é isso. É que eu tô começando a me arrepender. Nossa, gente, como assim? Porque, assim, O itinerário de ciências Realmente humanas ajuda na parece- dificuldade? Porque, olha. ajuda. Então, eu entrei pensando assim, eu pensei realmente, tipo, porque eu não sou ruim em matemática, mas também não sou tão boa, sabe? Então, Sim. tipo, eu queria muito aprimorar pra conseguir Você falar aprimorar. assim, sou muito boa, entendeu? Você só não pode levar, tipo, como se fosse tipo, uma coisa besta, assim, uma matéria normal. Você precisa realmente... Se você tá com dificuldade no itinerário, significa que você vai ter dificuldade depois. Então aprende agora. Se ferra e aprende agora, porque depois vai ajudar muito. Eu tive muita dificuldade com base 10. Que é tipo... Sabe quando você faz, tipo... 42 milhões... Eu sei, a gente aprendeu isso. 42 milhões vezes 25. Ao invés de eu fazer 42 milhões vezes 25 com todos aqueles zeros na continha, eu faço 42 vezes 10 à sexta vezes 25. Que eu multiplico 42 e 25 e depois adiciono 10 à sexta. E fica mais fácil. É uma facilidade...
É sério. Mano, Fica, e às fica vezes mais fácil. você nem precisa colocar os zeros na resposta. Então, eu também tô dando uma brisada. Eu não entendi muito bem. Não, eu entendi. Por isso que eu escolhi humanas. Muito difícil. A primeira vez que o Nick fez essa conta no itinerário, Nossa. Entenderam eu nada. jurei. Grego. Eu acho que o meu cérebro ele foi derretendo assim durante Você a aula. é quase como se Eu você fiquei, meu estivesse Deus, vendo. eu devia ter escolhido humana. Não, mas eu acho que é mais fácil porque você faz a conta com só os númerozinhos Sim. normais e o zero você só tira Sim, depois. exatamente isso. Tipo, isso E é às um vezes exemplo. você tem um número com vírgula, Ela tá você pedindo pode, socorro, gente. você pode fazer que ele não seja mais um número com vírgula e usar ele como um número inteiro e daí usar o 10 elevado a um número negativo. Então, Parece difícil, mas não. É que Ó. eu sou assim, bem péssima em matemática. Aí, assim, eu entrei no de humanas pensando em, como eu já tenho dificuldade em Exato. exatas, eu não vou querer me aprofundar nisso, né? Sim. E outra, eu penso futuramente em fazer um curso de O humanas. que você pretende fazer? Psicologia. Psicologia. Mas, por exemplo, eu vejo muita gente falando bem do itinerário de humanas. E eu vejo, tipo, muito evolução. Por exemplo, às vezes eu falo, tipo, nossa, precisava de ver um livro sobre isso, precisava usar um livro de repertório. Quem é de humanas, por causa da parte de literatura, já sabe. A gente viu que o gordinho, tal coisa, eu pesquisei, eu fiz um finchamento desse livro, não sei lá o que. Ele já tem um tom de coisa. Às vezes eu converso com ele e falo, se quiser eu até te empresto, porque eles já têm um repertório Muito Eu bem. acho que Nossa, humanas tipo, ajuda muito bom. muito em A gente tem um repertório, pra repertório, redação, tipo, pra a gente tem um qualquer repertório coisa. mais de exatas, de química, biologia e física. Só que quem tá no itinerário de humanas tem uma visão, tipo, política muito mais aprimorada que a nossa, no quesito de repertório de grandes cientistas sociais. Tem uma visão sobre artes, que você consegue analisar uma arte de uma maneira melhor do que a gente, porque, tipo, a gente vai olhar de uma maneira mais superficial. Só quando você lê o nomezinho e quem é o autor, e você já estudou sobre isso no itinerário, você vai ter um repertório sobre a vida dele. E quando você coloca isso numa resposta de vestibular ou na prova, se você faz isso com o gordinho, cara, o gordinho vai botar no pódio, assim, toma, vai. Ele vai, Boa. ele vai Na sorrir, redação, Você tem Ele- repertório. ele vai tá corrigindo e vai sorrir assim. Isso. Tem um módulo. Cai uma lágrima. Cara, tem um módulo na apostila na primeira apostila. A primeira apostila do primeiro ano do ensino médio é a mais importante em tudo. Sim, que tudo que existe é mais importante para o vestibular, tanto para as provas geral. A primeira apostila exatamente de análise linguística. Porque ela cobre sobre interdisciplinar... como é que é? Interdiscursividade e intertextualidade. E são coisas... Ou seja, é basicamente repertório. Quando você está fazendo aqueles exercícios, você não vai ser cobrado sobre coisa tipo gramática, coisa básica assim, de interpretação de É texto. repertório. Você precisa conhecer o autor que Sim. fez aquele texto. Você precisa entender, tipo, de qual época que ele é da literatura, por exemplo. Seria Árcade, seria romantista, seria do modernismo, seria parzianista, acho que é assim. Parnasianista? Obrigado. A gente não viu isso. E E o gordinho sempre coloca uma questão, por exemplo, que você tem que saber. Talvez, eu acho que você não tem que saber, mas ele bota um texto e se você já conhecer a pessoa que escreveu, Vai te você já ajudar. conhecer a época, Facilita muito. assim, vai Facilita. ajudar demais. E faz uma resposta mais bonitinha. Ou você vai ter que, tipo, ter uma interpretação de texto e um conhecimento de vocabulário muito bom. Compensação, física, por exemplo, vou usar o exemplo de física que é o que aconteceu comigo. Você também tem isso. O Nick, que é nosso professor de itinerário de ciências humanas, de natureza, vocês já tiveram aula com ele? Não. Com o Nick? Não. Não. Nunca. A gente ia ter, mas daí não... Acho que só no que Rolou. vem mesmo. Provavelmente. Ele cobrou uma questão para explicar mais ou menos como funcionava algumas características do efeito fotoelétrico. Por causa do que eu estudei além do itinerário, tipo, tem a matéria do itinerário. A gente cobrava sobre teoria do efeito fotoelétrico, como ele funcionava. Do que eu estudei além do que era cobrado no itinerário, eu descobri quem eram os cientistas disso. Então eu ganhei repertório científico e sobre física. Eu descobri, tipo, algumas coisas de Albert Einstein, de Max Planck, de Philip Leonard, de Frank Hertz, o nome dele, que é o cara da frequência. Você ganha um repertório que não é só de humanas, que a gente pensa muito no repertório como de humanas, mas também tem isso em exatas. E compensa, muitas das vezes, porque você descobre coisas que são, tipo... Todo mundo conhece Albert Einstein, mas o que ele fez? E você descobrir isso, tipo, abre também um caminho para exatas que é diferente do que você tem normalmente. E vocês falam muito de, tipo, tem que estudar muito, tem que fazer, tem que, sabe? Como vocês estudam? Tipo, qual é a maneira de vocês estudarem? vocês usam o material que o ângulo disponibiliza. Acho que daí vai... Eu acho que o modo de estudo muda muito de cada pessoa. Eu costumo... No ensino médio, vai ficar muito mais habitual você fazer TM, que são as tarefas mínimas. Eu gosto de, por exemplo, eu vejo que vai cair, eu vejo um vídeo, eu prefiro muito videoaula, porque
Eu acho que ler, eu me distraio muito e com uma videoaula tem o professor se mexendo ali, eu foco mais. Anoto tudo que tem que fazer, acho que eu entendi, eu tento parar de fazer anotações e eu faço essas tarefas mínimas. E também tem as tarefas complementares, as tarefas de desafios ali. E daí vai fazendo exercício, porque os exercícios, eles são parecidos com os que os professores fazem na prova. Claro que são de alternativa, mas tem alguns de dissertativa também. E às vezes até por ser na alternativa você consegue lembrar de uma resposta que você marcou e falar, dava pra colocar algo parecido que eu marquei lá e montar, porque ajuda muito fazer exercícios. Eu acho que porque no ensino médio você vai ter que aprender a escrever de novo. Sim. Porque você vai ter que escrever muito O que melhor vocês do escrevem hoje, antes. tipo assim, é o básico pra escritura, pra escrever futuramente, tá ligado? Porque quando você aprende realmente a escrever resposta, tipo, bonita, você tem orgulho de si mesmo. Cara, eu guardo todas as minhas provas. E eu tenho orgulho de ler as minhas respostas, porque eu melhorei muito comparado com as minhas provas antigas. Isso é uma coisa que, tipo, cara, você aprende a escrever, mesmo não sabendo que você tá aprendendo a escrever. Só de ter as matérias que você tem com o professor normalmente. E uma coisa sobre a tarefa mínima, uma dica pra vocês. As provas, normalmente, dos professores, eles tiram questões das tarefas mínimas e das tarefas complementares e desafios. Isso acontece com a gente também. Tipo, então, quando você estuda pelas matérias, além de você ganhar um repertório sobre essa matéria que talvez não seja cobrado, você pode acertar uma questão que ele já vai ter cobrado na TM. Entendeu? Você já sabe a resposta. E sem falar que quando você... Às vezes, até quando eu já acerto o vídeo, o exercício, eu gosto de ver os vídeos que eles colocam lá, só pra ver, às vezes, ter outra explicação daquilo pra aumentar mais ainda a minha bolha de conhecimento, porque ajuda demais fazer exercício. Isso aconteceu no segundo trimestre, não, terceiro agora, trimestre de história, a gente estava vendo sobre renascentismo com o Henrique, professor de pensamento computacional de vocês. Ele ficou muito, tipo, feliz que a gente colocou uma coisa que ele não tinha falado necessariamente nem no slide dele, nem em aula, que é sobre a retomada da antiguidade clássica. Isso pelo menos eu só vi por causa do vídeo do Plural, que é o vídeo que acompanha as matérias das tarefas mínimas e que eles têm um retome à matéria do módulo. Então você ver além da escola vai te ajudar bastante nas normais. Sim, o material que o Ângulo disponibiliza é apostila de exercício, é desafio, Tarefa complementar. tarefa mínima, complementar. Complementar é muito bom muita de fazer coisa. antes da prova. Muito bom Muito, de fazer. muito, muito Sim. bom. E são coisas assim, tipo, o ensino médio do Ângulo é muito preparatório para vestibular. Sim. Tipo, perfeito. Ele é muito bom pra isso. E tipo assim, falando sobre mim, eu tenho muita dificuldade em biologia. Biologia é uma das matérias que eu tenho muita dificuldade. Provavelmente vocês vão ter também, tá? Tô dizendo uma coisa, porque vocês não têm biologia no 9º ano. E isso é uma falta, assim, essa é uma das coisas que eu não gosto do Ângulo, que eu acho que devia ter. Nem que aumentasse o número de aulas, porque depois vai fazer falta. A gente precisa de uma base pra biologia que a gente não tem, a gente tá tendo que correr atrás agora. A gente só teve no 8º. Então, Daí A parou. gente tá Você lembra aprendendo de biologia no final do ano a gente tá aprendendo sobre genética. tá? Sim. Não, mas vocês têm apostila, mas porque vocês têm a gente- aula. Não, é junto não. com química, deu uma É. misturada. É. Mas vai ajudar, pelo menos. Vai ajudar Sim. bastante. Tipo, a gente não teve isso. Talvez É porque a vocês apostila mudaram... mudou. A apostila é nova. Então. Mas aí, agora eu tô tendo que aprender uma base de biologia que eu não tinha aprendido antes. E sem contar que biologia, o primeiro ano de biologia que a gente teve foi no 7º ano, Nossa. que era o ano de pandemia. É, mas Então a gente... Tipo, Então... a gente nem fez o nosso primeiro ano de biologia, foi no... Não, é que eu digo biologia porque era ciências, mas no falava 8º. sobre biologia. É que, tipo, era ciência, mas você falava de cianobactérias, sobre os reinos, Charles Darwin. Então, tipo, Nossa, isso que eu adorava, biologia. era biologia. Talvez você tenha mais facilidade. Eu tô falando, tipo, no geral, porque você não tá tendo nesse ano. Em compensação, química, o que vocês estão vendo em química hoje é, tipo, metade da apostila que vocês vão ver no primeiro ensino médio. Basicamente, Nossa, as muito primeiras complicado. apostilas do ensino médio, essa é uma retomada do que você viu de química no 9º ano. Porque no final das apostilas você vai ter que ter essa coisa É. que você aprendeu no 9º ano, porque senão você não faz. Ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica, que mais? Isso a gente viu. Ácido, A gente viu. óxido, vai sais, precisar. nomenclatura. Vocês já viram tudo isso. Já vi. E a gente, tipo, tá vendo agora. É uma Nossa. basicamente Não, agora a retomada. gente já passou. Agora É. a gente tá vendo cálculo. Mas vocês viram agora há pouco, né? estequiometria. Psicometria, tipo, mol, essas coisas. Mas é complicado, é muito complicado. Essas É, matérias. eu achei complicado. Química é bem complicado. Eu acho física e química as mais complicadas, assim. É que, tipo assim, é complicado agora. Mas quando você chegar no primeiro Vai semestre, você ficar vai mais lembrar complicado. do 9º ano. Não, Inclusive, é que você vai lembrar das coisas do 9º ano, você vai ver que, tipo, o aprofundamento não é nada, tipo, além de mais disso. Você vai aprender umas características daquilo ali,
Mas ainda assim, em princípio é a mesma coisa, a essência é a mesma coisa. Porque daí vai de pessoa pra pessoa. Porque, por exemplo, pra mim, física ficou mais complicado. É. Mas é o que eu digo. Se você estudar, Você consegue. dá certo, você consegue. E a matéria mais fácil? Hum? E a matéria mais fácil pra você? A matéria mais fácil, eu quero dizer. É física. B. Nossa. Ai, Nossa, a matéria eu mais fácil. morro fazendo. Nossa, física Estudando pra muito física. complicado. É muito complicado. Muito tipo, complicado. é É uma muita enorme dificuldade. equação. Eu gosto. Cara, ela me deu de presente de namoro que a gente namora, tipo, um livro de física, velho, de 500 páginas, assim, ó, dessa grossura. Nossa, que É que eu romântico. sou nerdola, É entendeu? que- romântico. Meu Deus, você tem cara de... Matéria é que depende muito. Porque cada Foi romântico pra mim. Tá? Foi Foi romântico. a coisa mais romântica que eu consegui pensar. Caramba. Mas em cada matéria você tem as fases. E daí pra mim varia muito de qual momento a gente tá falando. Porque às vezes eu acho que matemática tá mais fácil, às vezes eu acho que história tá mais fácil, às vezes eu acho que química tá mais fácil. Às vezes, teve uma época que física tava mais fácil pra mim, já ficou difícil de novo. Eu imagino que isso é um pouco vai impossível. pra mim. mudando. É de Mas adivinhar, eu acho que B, agora C, né? Vai. A mais fácil pra mim é química, mas não porque ela é realmente fácil, porque eu gosto. Então, Daí você se eu vejo interessa um mais, exercício né? difícil e quando eu entendo como faz, eu fico, nossa, isso é muito legal, Tipo, na verdade. qual matéria vocês mais gostam? História. E você? Você não tem uma? Eu era assim no nono. Tipo, eu gostava bastante de física. Mas... Ah, eu não gosto de ser comparada com você. Ruim, cara, para com isso. Aí, tipo, isso é bom, mas ruim também, porque você não tem nenhum foco. Eu ganhei esse foco a partir do itinerário da prova. É que, tipo, eu não sei, porque, tipo, as matérias pra mim, eu tinha uma favorita que era química, aí ficou difícil, eu falei assim, não é mais. Foi exatamente assim. assim. Eu parecer meio nerd agora, mas pra mim é o contrário. Porque no nono eu tinha só uma matéria favorita que era física. Só que chegou no ensino médio e eu comecei a gostar muito de todas as matérias. Nossa, gente. Nossa, gente. Eu gosto que é muito isso? de todas as matérias, porque cada uma parece que elas se complementam. Vamos de uma- rezar pra isso acontecer com a gente? maneira que Vamos. Vai. É maravilhosa. Nossa. Eu gosto de estudar, assim. Eu gosto de ver, porque eu acho que as matérias, elas são um negócio bonito, porque elas É. se complementam. Você vê uns negócios muito diferentes em cada uma, e quando você vê, dá pra misturar, tipo, matemática com todas as matérias, dá pra misturar história com todas as matérias. Eu Sim. lembro quando o meu... Ai, perdão. Pode te cortei. Eu lembro quando o meu irmão entrou no ensino médio, que ele falou assim, que ele achou mágico, assim, que as matérias realmente se complementam. Tipo, história e geografia, eles estavam vendo basicamente a mesma coisa, assim. Tipo, Sim. elas É. se complementavam e era legal. Cara, história e literatura são a mesma matéria, só que a literatura foca mais na arte. E isso, tipo, conforme você vai ver na literatura, você vai entender na história de um jeito bem Sim. diferente. Tanto que você tem que ter um conhecimento de história pra entender a literatura. Às vezes eu vou ler alguns, por exemplo, poemas, e daí às vezes eu nem entendo direito, só que daí eu vejo quando foi escrito. É, daí E faz eu sentido. lembro Faz da muito época, eu sentido. falo, Sim. nossa, então foi por causa Realmente. disso, e dá pra relacionar. Eu acho que, e tipo, é muito bonito. Pode acontecer isso com vocês no ensino médio, mas vocês vão ver, tipo, o conhecimento não como um desafio, mas uma coisa que é legal de se ter. Você vai adicionando, tipo, na sua vida, isso vai Às levando vezes como com um você também. sofrimento. Às vezes é um sofrimento, de verdade, aprender. Mas às vezes você pode... Mas quando Quando você você aprende, entende, quando você aí é aprende, legal. cara, fica uma coisa, tipo, nossa, que maneiro. Quando tá você entende, fica um orgulho. Tanto que o Nick, lembra que eu falei que ele tava passando umas contas muito difíceis no começo do ano? Que era de força de resistência do ar. No começo foi um sofrimento pra mim, só que depois que eu entendi, é uma sensação de recompensa. Que, Sim. nossa, eu nem precisava estar sabendo isso no primeiro ano, só que eu consegui aprender. Sim. E é muito legal. Você fica orgulhoso de você mesmo. E é muito, muito, muito É, legal. tipo, isso pode acontecer. Tipo, a gente aconteceu isso, mas tem gente que também, tipo, começou a odiar a escola. Acontece. Às vezes, tipo, a gente guia muita vida como se você tem que fazer uma faculdade, você tem que passar, depois você vai ter um trabalho muito bom e depois você vive alienado com o seu trabalho. Às vezes você só quer, tipo, fazer outra coisa. Você faz um curso técnico de mecânica e Já você tá vive bom. feliz com E isso. também, calma, se não souber o que quer fazer ainda. Calma, por exemplo, eu vejo todos os meus amigos já sabendo o que eles querem fazer. E eu fico pensando que eu tenho várias opções, que eu quero fazer tudo. Nossa. Ao mesmo tempo eu quero fazer nada, eu não sei o que eu quero fazer. Só que é ir com calma, porque eu acho que cada vez você vai aprendendo mais, você consegue ver o que você gosta mais, o que você tem mais facilidade. Por mim, eu acho que é melhor no que você gosta mais do que você tem facilidade, porque se você gosta,
você vai acabar tendo facilidade, Sim. que é muito chato estudar pra algo que você não É gosta. um sentimento de recompensa. Tipo, você vai estar lá na frente, você vai aprender um negócio que é muito difícil, você vai falar, nossa, agora eu sei mais disso, tô Tanto mais que feliz ainda. No nono ano eu não gostava de Nossa. química. Nossa, chegava a hora da aula de química, nossa, acabava toda a minha felicidade do dia. Só que agora, depois eu me esforcei tanto, eu aprendi tanto, que eu adoro, eu acho. Nossa, é muito bom como tudo faz sentido. E você começa a olhar pro mundo de uma coisa diferente, porque às vezes você vê, tipo, a gente aprendeu sobre o efeito Tyndall. Quando você vê acontecendo, você fala, nossa, eu sei por que isso acontece, eu sei como isso E acontece. aí você se sente muito... Muito doido. Ou quando você consegue tipo, aplicar na sua vida um bagulho que você viu em sociologia, um bagulho que você viu em Nossa, história. isso é incrível. Cara, isso é uma coisa, tipo, Você fala, nossa, a maravilhosa. escola realmente ajuda. Sim. Tipo, Isso também é aparente no nono ano, principalmente. No nono pra cima vai se tornar mais aparente que, tipo, vai ajudando. Sim, você vai ter uma visão política diferente, Isso. uma visão de mundo diferente. Só foi moldada por conta do ensino médio e do nono ano. E vocês fizeram vestibulares? Sim. Eu fiz o Enem. Só o Enem? Façam. Só o Enem. Pelo amor de Deus, façam um Enem no primeiro ano do ensino médio. Eu me ferrei, porque não deu tempo de eu terminar a prova. No primeiro dia de prova. Agora domingo vai ser a segunda. Eu fiz 8 questões, eu tive que chutar. Tipo, não deu tempo de eu ler, porque tava faltando 2 minutos pra eu sair da sala. Tinha que sair da sala em 2 minutos. Então chegou, tipo, a questão, acho que era 80, 78, alguma coisa assim. Eu nem olhei a questão, eu só fui, tipo, marcando e dane-se. Porque não deu tempo. Quando você faz isso no primeiro ano do ensino médio, é muito melhor você passar por isso no segundo. Porque no segundo já era pra você ter todo o conhecimento do ensino médio que é cobrado, né? Enem. Porque o terceiro ano aqui no ângulo, ele é, na verdade, uma revisão dos outros anos. O primeiro ano tem as apostilas de 1 a 4. Aí depois, no segundo ano, tem do 5º à 8ª apostila. Então, tipo, o conjunto de apostilas é tudo um só. Só que são várias apostilas diferentes para cada um ano. E no terceiro ano, você vai ter do 1º à 8ª apostila. Então, você revê tudo que você viu nas 8 apostilas só em um ano. Então, tecnicamente, você já sabe tudo que você deveria saber no segundo. É claro que vai ter alguns aprofundamentos no terceiro, você não reviu. Mas se eu tivesse esse sentimento de não conseguir terminar a tempo no segundo ano, eu ia estar desesperado. Porque, tipo, eu sei conteúdo, mas eu não sei resistência, eu não sei fazer prova. E isso que é o bom, né? Você já sabe suas dificuldades. Sim. Mas Agora você treina isso, questão de tempo também. Então... É Façam muito no bom primeiro, cara. fazer mesmo. Daí, quando você corrigir, você pode até surpreender. Tipo, Ou nossa, você vai ter consegui. ido mal. E eu acho que ir mal não é motivo pra se desesperar. Porque daí eu acho que você tem que olhar com outros olhos, olhar pras alternativas. Por que eu errei? Se foi porque eu tava nervosa, se foi porque eu não sabia. Se você já tinha que saber isso naquela época que você tá agora que você tá no primeiro. Se foi por causa que você não entendeu o que o enunciado tá pedindo. Tipo, eu fui muito bem, mas eu notei que as questões que eu errava, que eu errei bastante, foi mais na parte de história, foi porque às vezes eu li o enunciado e por causa do vocabulário eu achava que as palavras significavam outras coisas. Então eu já consigo focar nisso pra ano que vem eu ir melhor, Sim. no terceiro, tomara que melhore ainda. Então, tipo, além de ser uma... É que especialmente o Enem, a gente... os professores normalmente dizem, né? Eu não sei. Eu tô ouvindo pelos professores. Que a FUVEST e a Unicamp, que são os dois vestibulares que são mais concorridos, são mais feitos aqui no ângulo, são muito conteudistas em comparação com o Enem. O Enem é uma prova muito mais democrática, ele é uma prova de interpretação de texto. Se você tem uma noção de interpretação de texto, um raciocínio lógico bom, você consegue acertar as 60 questões do Enem tranquilo, mesmo não sabendo de nada. É claro que se você souber mais notas você vai acertar. E quando a gente teve isso, tipo, o que a minha recomendação pro primeiro ano do ensino médio é vocês fazerem o Enem. Porque o Enem é uma prova de existência e de interpretação de texto. Coisa que você já era para ter adquirido no primeiro ano. Minto, não era para ter adquirido, mas para testar no primeiro ano. Porque aí no segundo, você já faz a FUVEST, a Unicamp e o Enem, que você vai ganhar mais existência e você vai saber as coisas conteudistas. Para no terceiro você fazer tudo. E que se dane. Faz tudo que você conseguir e vambora. Você passou em uma, parabéns. Vá para a faculdade. Ou se você foca em uma. Por exemplo, eu quero fazer Unicamp. Quero fazer física no Unicamp. Aê! Às vezes eu tenho pensamento de fazer USP por conta de uma garota chamada Persoli, que já esteve aqui no podcast. E de um professor muito querido meu, que é o Nicolas. Os dois ficam enchendo meu saco pra fazer USP. Mas o meu foco, assim, de vida, porque eu não quero voltar pra São Paulo, é Unicamp. Então, tipo assim, eu vou focar meu por estudo. isso, né? Porque você quer a melhor universidade, é isso. Eu quero focar meu estudo. Voltando. Eu quero focar meu estudo mais no Unicamp. Acabar com a sua vida, fazer do USP. Se eu fazer USP, se eu fazer a FUVEST, tipo, beleza. E eu passei, beleza, melhor ainda, eu vou ter passado nas duas. Mas meu estudo era no Unicamp.
E vai. Primeira opção. O gordinho muito orgulhoso atrás das câmeras. Mas o que vocês estão esperando do primeiro ano? Exatamente. Vocês acham que vocês vão bem? Tipo assim, falando Olha, agora. eu acho que assim, porque sempre quando, né, no final do ano a gente pensa, ano que vem, cara, ano que vem eu vou focar. Então, assim, é sempre Olha, assim. realmente. Mano, pior que isso aconteceu comigo no primeiro trimestre. Depois, tipo, não dá. Depois chega um tempo que você fica realmente cansado de ser muito empenhado. Não dá. Mas você tem que aprender a estudar. Você tem que ter a rotina de estudar. Sim. Porque senão, no primeiro trimestre, você vai ficar meio Não. deslocado. Tipo, já vê agora, assim... Se vocês realmente quiserem, vê agora nas férias alguns métodos de se estudarem. Eu gosto muito de um... Ou você aproveita suas férias. Eu só aproveito suas férias. Mas, tipo, no finalzinho, assim, na penúltima semana, assim, de janeiro, eu vi algumas coisas e eu gostei de alguns métodos que funcionaram pra mim, que é tipo um que chama vômito. Você vomita tudo que você sabe num papel, sobre acho que eu a conheço matéria inteira. Então, tipo assim, sei lá, ciclo do nitrogênio. Você escreve tudo que você sabe no papel daquela matéria. Depois você olha a sua apostila, sua anotação e compara. Quanto você sabe? Se você as coisas que você já sabe já estão bem detalhadas, perfeito. Não precisa estudar mais. Pode aprofundar, beleza? Mas já tá bom. Só faz exercício. Agora, uma coisa que você nem anotou no papel, você tem que ver com mais eficiência. Isso funciona pra mim. Outra coisa que funcionou pra mim foi o ciclo de estudos. Às vezes tem uma rotina, tipo assim, segunda-feira eu tenho que estudar gramática, terça-feira eu tenho que estudar literatura, quarta-feira química e física, quinta-feira descanso, porque eu fiz a prova, bababá. Ao invés de ter isso, eu separo cada dia por horas. Então, segunda-feira eu vou estudar 2 horas. De qual matéria? Aí é minha vontade. Tô com vontade de estudar hoje física. Eu estudo 2 horas de física hoje. Mas aí você não repete, tipo, não amanhã eu tô com repete. Isso, vontade não de repita. estudar física. Beleza, tipo assim, acabou minhas 2 horas de física, já 2 horas de física é meu Só máximo. semana que vem. Só né? semana que vem. Esse método funciona pra mim. Agora, quem Plantão gosta de ter uma é rotina... muito bom. Plantão é muito bom mesmo. Tanto que eu tinha dificuldade em química também. No começo do ano eu tive mais dificuldade. Só que eu comecei a vir em todos os plantões. E me ajudou muito, porque, querendo ou não, é uma aula mais vazia. Porque pouca gente vai, mesmo às vezes quem tem dúvida acaba não indo. Só que só vai quem tem dúvida, quem realmente quer estudar, quem realmente quer aprender. Então é muito melhor. Às vezes eu pegava o plantão, eu tava sozinha, então eu tinha o professor só pra mim por 50 minutos. Então era muito bom, é muito bom vir nos plantões. Eu não botava muita fé também, eu tinha um preconceitozinho com o plantão, porque eu nunca tinha vindo. Só que depois que eu vim, nossa, E esse negócio que, tipo, viciou. um problema, voltando sobre as coisas que eu faço além da escola, isso foi um problema pra mim, por causa do inglês e do violão, que eu faço de terça e quarta. E terça e quarta são os únicos dias que tem plantão na escola. Então nunca pude vir no plantão, a não ser que eu falte numa dessas aulas. Aconteceu isso com biologia. Mas no primeiro ano, né? No primeiro ano. Tipo, como assim? Do plantão de terça e quarta. Plantão, tipo, atualmente, no calendário de hoje, é só terça e quarta. Talvez depois seja sexta-feira. Também tem recomposição, por exemplo, de gramática, de português no geral, na verdade, foi sexta-feira. Tá? Depende do dia, depende do calendário, tem que ver com a coordenação. Né? Mas no meu caso, eu fui prejudicado por causa dessas aulas de tarde. Meu estudo da escola foi prejudicado por causa disso. E se eu tenho certeza que se eu fosse nesses plantões, eu seria bem melhor do que eu tinha ido. Tipo, eu tinha feito até uma pós com um gordinho no segundo trimestre, eu ia tirar 10 no boletim. Não ri. Não deu certo. Mas não, tipo assim, não rolou. eu falei só pra Talvez no falar, próximo. só pra irritar ele, porque eu já sabia que eu não ia. Porque, tipo, eu não fui em nenhum plantão, eu não estudei tanto quanto eu deveria, e teve um feriado anterior ao dia da prova que eu só descansei, ao invés de revisar os conteúdos. E, tipo, se eu tivesse realmente... Nossa senhora, que isso, uma nave. É um móvel. Se eu tivesse realmente, tipo... Se eu não tivesse essas aulas de tarde, eu ficasse na escola, sabe, todo dia, estudando, indo no plantão, seria melhor. Tanto que Compensa. eu gosto de gramática. Bastante. Eu gosto muito de gramática. Tristeza. Essa é uma das matérias... Realmente eu acho bonito você ver que cada palavra dá pra você... Cada sintagma. Eu acho bonito. Analogia muito Só que o plantão de gramática é um horário que é muito difícil pra mim. E isso acaba dificultando muito mesmo. E, às vezes, e nem é porque eu faço alguma coisa, é porque meus pais trabalham, né? Meus pais têm uma vida Vamos também. trazer. E acaba que eu não consigo ficar na escola porque é muito tarde e um montão de coisa. Só que eu queria muito vir no plantão de gramática. Porque eu gosto e porque ajuda muito os plantões. Ajuda muito. E como é que vocês conseguem encaixar na agenda de vocês, tipo, descansar a cabeça, fazer, por exemplo, aula de violão Não que você gosta? Não tem. Então, Tipo assim, eu separei quinta-feira. Mas, por exemplo, quinta-feira depois, sempre que tem prova.
Mas agora eu tenho um monte de trabalho pra fazer. Tipo, combina trabalho com as provas semanalmente. As provas que são marcadas por a gente, que é filosofia, sociologia, tem que na redação. Às vezes você não vai ter tempo pra descanso, cara. Tipo, não tem. Por exemplo, E o problema, uma coisa que tá acontecendo comigo, que é um problema, é que o meu tempo de descanso virou à noite. Tipo, eu dormia muito cedo antes. Eu dormia, tipo, 22 horas, assim. Tava dormindo 22 horas. Só que aí, conforme, tipo, fui aumentando, assim, meu estudo de tarde, tipo, fui fazendo TM 21 horas, eu ia deitar 22 horas e eu queria ficar no celular, mexendo no celular, até dar sono, tá ligado? Até, tipo, realmente, vou dormir. Aí acaba tendo dia que eu durmo meia-noite, eu chego aqui na escola que parecendo um zumbi. Por exemplo, também, às vezes eu tenho que estudar para tais provas, eu estudo muito, e quando eu sinto que eu vou bem, por exemplo, eu acabo pegando, porque eu sei que eu me esforcei, eu não tenho mais nada pra fazer, eu pego um dia, tipo, uma sexta, que é depois de prova, é o meu dia do lixo. Eu vou fazer nada, eu não quero ouvir sobre escola. Se alguém vier me falar sobre escola, eu vou dar um tapa, vai embora. Porque daí vai ser um dia que eu vou precisar descansar a cabeça. Porque às vezes eu acho que, por exemplo, às vezes quando eu tô estudando muito, eu não tô entendendo mais nada, eu Aí paro. não adianta nada também, Eu fico meia hora, eu não tento não mexer no celular também. Porque é muita informação pra raciocinar. Eu paro, eu vou fazer outra coisa. Nem que seja ficar olhando pro teto, depois eu volto. E daí eu consigo continuar. Mas eu sempre acabo separando um dia pra eu fazer nada. Prezem pelo seu sono, tá? Uma coisa que é importante. Tipo assim, não faça o que eu fiz. É um erro. Prezem, pelo amor de Deus, Nossa, pelo seu uma sono. coisa... Eu sempre fui acostumada a dormir Eu tarde. não. E, Então tipo, eu não não sei sofro fazer. muito com isso. Uma coisa que eu faço muito é, por exemplo, trabalho de escola, lição de casa, que é pra semana que vem, eu deixo tudo pro fim de semana, então eu faço tudo de madrugada. Te entendo. Eu faço tudo de madrugada. Fim de E, semana tipo, mais porque tranquilo. madrugada pra mim é um tempo que eu consigo Explode fazer as as coisas. ideias, né? Tá só eu acordada lá em casa, entendeu? Daí, tipo, é muito tranquilo, sabe? Não tem nada a perder, você não vai ficar, nossa, enquanto meu amigo tá fazendo isso. Não, tá todo mundo dormindo, tá só você. Tá tudo certo. Eu não, Nossa, que tem vezes que a gente vai conversar com a Lavínia, a gente fala, Lavínia, a gente pode fazer isso? Ah, não, tô estudando. São 2 horas da manhã. Tô fazendo fichamento. Eu faço isso às vezes também. eu sou mais do cara diurno, né? Tipo, eu gosto do dia mesmo. Teve também, um eu dia também. que a minha mãe tava indo dormir, era quase 1 da manhã, e ela, Giovana, o que você tá fazendo? Tô fazendo a listinha de exercícios que o Nick passou pra fazer. Agora, Giovana? Não, é que agora que eu entendi como faz. Calma aí, eu tenho que usar isso aqui agora, senão eu vou esquecer. Eu não sou assim, pra mim, eu tenho que fazer, tipo, no horário que eu tô estudando. Porque, tipo, eu já tô estudando, eu já faço. Porque, tipo, eu quero ficar de boa no final de Mas semana. acho então, bom ter eu uma faço isso rotina assim também. também. Isso assim, é bom, mas... eu- tipo, tava estudando já, então eu vou continuar estudando. E aí depois deixo a noite pra descansar. Eu particularmente prefiro estudar no dia de semana, pra no final de semana não fazer nada. Exato. Derreter. Eu já prefiro ter um dia do final de semana que eu não faço nada e eu estudo. Né? Prefiro fazer nada nenhum dos 2 dias. Eu É que também. o problema é, como as provas são toda quinta-feira, você acaba tendo que estudar no final de semana. Porque é o único dia que você não vai estar fazendo outra coisa além de descansar e porque no estudar. nono Né? ano tinha muito isso, que era domingo, eu ficava, ainda é quinta-feira, eu tenho 4 dias pra estudar. Não é? Não, no nono... Meu Deus, 4 nossa, dias é pra domingo. Segunda eu vou ficar até tarde na escola. Terça eu vou ter que estudar pra outra Cara, atividade que vai você ter tinha- no dia. Você tinha até falado esses dias que, tipo, teve um dia no nono ano que você foi, tipo, quarta-feira pro cinema. Não foi assim? Eu tava pensando, tipo, nossa, antes pra mim era tão normal. Quarta-feira à noite eu tava indo pro cinema. Agora, quarta-feira à noite pra mim Tipo, no não- cinema não dá. é a maior maluquice. Tipo, preciso Itinerário. estudar, eu tenho coisa pra fazer. E itinerário letivo tem prova também, não tem? Tem. Meu Deus. Nossa. E, tipo assim, é que nesse semestre tá muito mais organizado, porque a coordenação que fez o calendário. Mas no semestre anterior foi uma semana, tipo, assim, seguida tinha prova de física, segunda-feira, junto com prova de biologia. Depois, quarta-feira, tinha prova de química. Sem contar a prova que tinha quinta-feira. E talvez, se não foi o caso, as provas de sociologia e filosofia que a gente marcava antes. Então, assim, muitas vezes você vai estar, tipo, sendo muito cobrado e o itinerário é uma matéria realmente mais difícil, que é mais aprofundada, você vai ter 3 provas numa só em uma semana. Ai. Foi o que aconteceu no primeiro semestre. Agora, no segundo, o que aconteceu? Eles foram por semana. Tipo assim, beleza, segunda-feira vai ter prova de física e quinta-feira vai ter prova de, sei lá, de química. Por causa que é a prova normal de formação geral básica. Que ia ficar mais tranquilo. Mas no primeiro semestre, eu acho que isso foi, tipo, muito ruim, porque a gente teve que estudar para 3 provas que são difíceis correndo. Porque era só numa semana. Deus do céu. Mas é bom que é tipo um teste de resistência. Não, Não, legal. pra legal. vida É, de neném, verdade. não vai ser assim, né?
querendo ou não. E, tipo, uma coisa que a gente leva muito, tipo, tanto faz, que é a PE e a PI. Pra vocês ainda é PI, né? Ah, não, é PI. PI. O quê? O Simulado? simulado? Não, o PI, tipo, sabe? Aquele Pra gente é dois. PM. PI? É PI, então. PI. É, PI. Vocês fazem não só dia ou são 2 dias de PI? Só um É dia um só. só. É um Quantas dia. matérias são? São todas? Todas. Quantas questões? 30, 40. 40. Eu acho que é 40. Quando eu chego no ensino médio, vocês vão ter uma coisa chamada PM. Não vai ter o texto de suporte, que vocês têm ainda. Tem. Não tem texto de suporte. Não tem texto de suporte? Tem. Não, tô perguntando Na pra PI, eles. não, Ah, na nossa, PI tem. tem. Nossa, tem. A nossa não tem texto de Naquele suporte. texto gigante. Mas em compensação, acho que são 114 questões somando as duas. São 60 mais 54? É. 114. São 114. Não, não. Legal, Fácil. Separados em fácil. 2 dias. E o primeiro dia é meio que separado. Tipo, tem análise linguística, gramática e literatura. Tem física, química, blá. E no segundo dia tem o resto das matérias. É o nosso simulado, então. Mas não tem tanta alternativa, mas é separado em 2 dias também, do mesmo jeito. Não, o primeiro dia tem 60 e o outro tem 54. O nosso tem 30 cada. Né? E tem espanhol e português, aí fica 30, E o simulado ainda mantém. Tipo, além do simulado que vocês têm agora, vocês também vão ter simulado. Legal. a partir do ano que vem. Interessante. Vocês fazem redação na PM? Depende. É que no ensino médio, a professora vai marcar com vocês A o prova dia de redação. de redação. Então, às vezes, ela combina, vamos fazer um dia depois da PM, porque já vai ficar junto, ou ela vai marcar uma semana depois, uma semana antes. Vai depender do que a professora achar melhor, do combinado Ou do que vocês fizerem. acharem melhor, né? Depende de, tipo... Imagina, se botar uma prova de redação junto com uma prova de itinerário que vai ter mais uma prova de quinta-feira. Às vezes não faz sentido. Você marca no que mais convém. Por exemplo, a gente optou... Se eu fizesse as organizações de prova, eu queria colocar uma prova de sociologia e filosofia, que são as que a gente marca, numa semana que tem simulado. Porque simulado é uma prova que você estuda menos, assim. Porque é uma prova que você leva mais de boa. Eu já discordo. Eu, tipo assim, esse pra mim é o que eu... Sim, é meu dilema, porque... Meu dilema não, meu lema. Porque eu acho que uma prova que é mais pesadinha deveria ser colocada junto com o simulado, porque o simulado é mais, tipo... Que eu não ligo muito pro simulado, pra ser sincero. Exatamente. Eu ligo mais pro simulado, eu acho que é uma prova que cansa muito. Cansa. Então, eu preferiria, por exemplo, que sociologia ou filosofia nem que colocasse um dia a mais de tarde. Eu fazia mais de tarde. Isso pra mim é utopia, cara. Se a gente tivesse prova de sociologia e filosofia numa Nem quinta-feira a que mais, isso seria juntasse- perfeito. Nem que juntasse as duas, ia ficar mais difícil. Ia, mas eu acho que ter o tempo ajuda muito, porque às vezes pouco tempo, o nervosismo, assim, atrapalha demais. Cara, a gente fez a prova Isso é verdade. tanto de filosofia e tanto de sociologia em 50 minutos. Você faz uma prova inteira de 6 a 8 questões. Você tem que escrever, que é uma prova Não, de escrever, foram- em 50 minutos, cara. São Nossa, umas não tem 6 como. questões, eles acabam diminuindo por causa do tempo. Contando a É ideia. que o Léo, ele, na primeira vez, ele acabou colocando mais questões, talvez, porque ele não sabia desse pouco tempo que tinha. Acho que ele colocou 8 questões. Só que daí depois, eu acho que foi avisado pra ele, nas outras ele colocou até 5 questões, 6 questões. Eles diminuem o número de questões e se for bastante questões, geralmente são questões Mais tranquilinho. mais tranquilinhas. Mas ainda assim, tipo, se você mas quer fazer exigem uma muita resposta boa, interpretação. você precisa fazer uma resposta boa em 50 minutos. E tá 6 Nossa. questões. É realmente resistência. O É, ensino médio eles- é um teste de resistência. Ou eles fazem, tipo, quase, umas mais fáceis e uma mais difícil, assim. Você foca mais. E vai variando, depende da matéria que você tá. Varia muito, conforme Mas não cada precisa matéria. fazer essa cara Cada de professor. desesperada, Gabi. Não, tô pensando Ela aqui. tá tranquila, cara. Não, assim, eu tô escutando aqui Suave. falando assim, não, ano que vem vai ser de boa, então achei que ia ser pior. Vai ser até mais fácil que no ano, é isso que eu tô pensando aqui. Cara, não é tão ruim. É que, tipo, É porque contando, é porque vocês se acostumaram também, né? Eu acho vocês vão que- se acostumar também. Então. Tipo, pra mim, o primeiro trimestre foi o melhor que eu tive. Ironicamente, o primeiro trimestre foi o melhor que eu tive, tipo, em tanto de provas e questão de provas, tipo, algumas matérias não. Mas o primeiro trimestre foi o que eu tava mais empenhado pra fazer simulado, pra fazer PM. Foi o que mais me surpreendi com a nota da É, o PM. primeiro trimestre sempre da sempre TM. É, o primeiro empolgado. trimestre Três. você entra Tá mais muito empolgado. focado, né? É, Tipo, aí no segundo trimestre eu vou fazendo, tipo, vou estudar, vai. Mas eu não sei. Vai caindo no Aí terceiro no trimestre, você tá terceiro tipo, trimestre- no terceiro trimestre você tá, tipo, no fundo. É. E depois você sobe porque você tá desesperado. Mas, tipo, pra mim, o meu segundo trimestre foi melhor que o primeiro. Porque eu acho que eu fui entendendo melhor as matérias ao longo do tempo. Mas não precisa ficar desesperado. É mais é que quando a gente fala
Às vezes parece Parece um bicho de absurdo, 7 cabeças. mas não é. É que pelo que vocês estão dizendo também, tipo, vocês meio que. O que você disse sobre apreciar, sobre aprender. Então, tipo, acho que. Parece que a escola vai virando algo tipo, vou ver meus amigos, mas também vou estudar aquilo que eu gosto pra caramba. Sim. Então, Sim. tipo, vai ser muito. Obrigado, Gordinho, pelo recado. Vai ser muito. Da hora. Vai ser complicado, mas ao mesmo tempo também vai ser algo que você vai gostar. ao longo do Às tempo. vezes, Então, não vai ser isso pode acontecer também. tão ruim. Não aconteceu comigo, mas tipo, eu já vi gente reclamando que a escola mesmo pode atrapalhar os estudos. Por quê? ITA. Alguém da sala de vocês quer fazer ITA? Que eu saiba. O Henrique, será? Que eu saiba, não. Eu não lembro alguém falando. Porque o ITA ele é uma prova muito mais de matemática, muito mais de álgebra, muito mais de física, essas coisas que são de porrada. Então, tipo, muitas vezes, como o ITA é focado nisso, se você quer levar o ITA como vida, não faz sentido você estudar tão aprofundado, tipo, história, sociologia. Claro que isso é importante, não tô negando a importância disso. Só que você precisa se aprofundar necessariamente em matemática e em física se você quiser aprender, se você quer passar no ITA, se você quer seguir uma carreira militar, que nem a do ITA. A escola pode atrapalhar os estudos, mas isso não significa que ela é ruim. Ela é uma coisa boa, é uma coisa para um espaço de aprender. E é importante você valorizar nisso. Porque, tipo, conforme você vai valorizando o conhecimento que você está ganhando na escola, você vai valorizando o mundo ao seu redor e como é bom aprender. Você vai valorizar no futuro, na faculdade, mesmo que você corra atrás de uma matéria que você não sabia tão bem no ensino médio, você vai valorizar o estudo que você está aprendendo, sabe? A coisa que você está aprendendo, e isso vai ser a sua vida, né? Você vai seguir a carreira, sua jornada de vida, seu trabalho vai ser destinado à faculdade que você fez muitas das vezes. Sim, quando você começa a entender o que é a escola, o que é o ensino médio, o que é a preparação toda, é simplesmente para uma vida, né? Para o vestibular, para você fazer uma faculdade, começar a fazer uma faculdade. Sim. Aí você começa a apreciar isso. No nono ano, eu tratava muito com o problema, meu inimigo, né? Por assim dizer, era a prova. Toda quinta-feira eu tinha lá pra prova. Só que eu acho que chega no ensino médio, chega num ponto que seu inimigo não deixa de ser a prova. E a prova vira mais uma ferramenta pra você aprender quão bem você tá pro vestibular. Isso não aconteceu tanto assim comigo. Eu acho que ainda vai ter um choque de realidade no terceiro ano, no segundo ano, que isso vai realmente cair a ficha. Mas a escola não é um inimigo. A escola é mais uma ferramenta pra você passar do seu inimigo, que é o vestibular. E a gente tem que, tipo, aprender isso o mais rápido possível, porque você não vê, tipo, os professores como alguém ruim, que estão fazendo algo ruim por você, estão sendo, tipo, babaca na prova. Porque eles estão tentando fazer o melhor deles, que nem um simulado, exatamente, pro vestibular. Sim, e no primeiro médio, por exemplo, você acaba, alguns professores você acaba conversando muito mais. Sim. Tenho muitos professores que eu olho com outros olhos depois das viras, porque você acaba ficando mais na escola e às vezes você acaba almoçando com os professores e você pode conversar coisas com eles além de escola. Acho que vocês acabaram tendo isso no NR quando vocês foram com os professores. Sim. E às vezes você vai conversar com eles e eles vão te encorajar, eles vão te mostrar que às vezes não é um bicho de sete cabeças. Você pode ter outras conversas também só pra deixar o clima mais leve. Esse relacionamento com os professores eu acho muito legal de ter no primeiro E é ano. importante. Porque aí você deixa de ver a matéria também como um inimigo. Porque se as pessoas são seu amigo, logo a matéria também pode ser seu amigo, por assim dizer. Pode ser uma coisa que você goste no final das contas. Da mesma Sim, maneira que ela E gosta. os professores aqui fazem de tudo pra você entender. Não importa quantas vezes você pergunte, eles vão explicar. No entanto que, tipo, a Então escola você fornece recebe essa plantão, né? atenção. Tipo, plantão é uma coisa que eu queria muito fazer, muito, mas pena que a aula me prejudica. É muito Inclusive, por isso que eu vou parar com o violão ano que vem. Tipo, Sério? eu tô priorizando o meu ensino ao violão. O violão eu quero levar como um hobby de vida. E a partir do momento que ele tá me atrapalhando, não tem muito mais sentido eu continuar com ele. Isso, inclusive, tem que ser uma coisa que vocês têm que levar, tipo, no futuro, assim, quando vocês entrarem no ensino médio. Se vocês têm algum hobby, sei lá, vocês fazem academia toda quarta-feira, não deixa, se você precisa, abre mão por um dia que seja, só pra estudar. Que você tá precisando disso por causa da escola. Ou por causa do vestibular, que seja. E mesmo se não tiver alguma dúvida no plantão, quando você fizer as Vá. TMs, marca quais você não conseguiu fazer, que você não entendeu direito, vai no plantão e pede pro professor fazer com você, que ajuda muito. Em química eu sempre fazia isso, as questões que eu não entendia na aula e eu via que não ia dar tempo, eu marcava de outra corzinha, eu chegava no plantão e falava, pode refazer esse comigo? E daí eles explicavam mais devagar, de outro jeito, porque é outro ritmo diferente da aula e ajuda demais.
Mas então eu acho que é isso, gente. A gente já tá mais de 1 hora aqui, como disse o Ricardo do Gordinho. Falou alguns momentos discretinho. atrás. O barulho do papel Ele levanta assim, subindo. bem subindo, assim, já faz 1 hora. Aí abaixando assim. Mas, ó, muito obrigado. Primeiramente, muito obrigado a vocês duas por terem participado aqui. Responder essas dúvidas em relação ao ensino médio no geral é muito importante pra gente. Eu acho que a gente também aprende com vocês, de mais ou menos a visão que vocês têm. E como a gente pode melhorar em relação a isso. Muito obrigado a você, telespectador, por ter visto esse vídeo até aqui, esse podcast, esse videocast, se você estiver no YouTube. Até mais, gente. Tchau, gente.